Quando as vacinas foram criadas? História da vacina no Brasil. Chegaram ao Brasil em torno de 1840, trazido pelo Barão, sendo utilizada principalmente na proteção da família nobre. Posteriormente, o cirurgião Barão de Pedro Afonso criou um instituto privado para o preparo da vacina antivariólica no país. A vacina não foi bem aceita no Brasil e em 1904 estourou a revolta da vacina na então capital Rio de Janeiro, que passava por um período conturbado pela crise econômica e sanitária com um sistema de saneamento básico falho que repercutia em frequentes epidemia de febre amarela, peste bubônica e variole. Em 9 de junho é comemorado o Dia Nacional da Imunização, data criada para conscientizar a sociedade da importância de manter a vacinação sempre em dias, para controlar e erradicar doenças infecciosas. Idealizada pelo médico Edward Jenner, a primeira vacina foi criada no século XVIII, quando a varíola era a maior ameaça da humanidade. Hoje, há imunizantes contra muitas outras doenças, como poliomielite, sarampo, cachumba, gripe, hepatite A e B, entre muitas outras. Considerado um dos maiores avanços da ciência, a vacina é responsável por evitar, a cada ano, entre 2 e 3 milhões de mortes por doenças preveníveis, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Mas afinal, quem trouxe a vacina ao Brasil? Bom, em 1859, Joaquim Manuel de Macedo e Joaquim Norbert de Souza Silva, membros da Comissão Subsidiária de Trabalho Histórico do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, organizaram um parecer sobre a introdução da vacina no Brasil. A incumbência havia partido do Ministério dos Negócios do Imperador, por ordem do Imperador Dom Pedro II. O documento tinha como objetivo aclarar uma disputa sobre quem havia introduzido a vacina do Brasil, objeto de discórdia entre os filhos do Marquês de Barbacena e o filho do cirurgião Francisco Mendes Ribeiro de Vasconcelos. Segundo o manuscrito de 19 páginas, o mérito pertencia de fato ao Marquês de Barbacena. O documento explica que Francisco Mendes praticava a inoculação, ou seja, introduzia na pele material contaminoso com o vírus, um método altamente perigoso, enquanto o Marquês havia de fato utilizado a técnica criada por Edward Jenner. Trazida de Portugal, a vacina foi colocada em prática na Bahia. As políticas públicas de imunização do Brasil são consideradas referências mundiais há décadas, e em muitos casos a vacinação é obrigatória. Assim como a história da imunização em geral, a história da imunização no Brasil está atrelada à criação da vacina contra a varíola. Ela era obrigatória para crianças desde 1837 e para adultos desde 1846. Mas a lei só começou a ser cumprida de verdade em 1904, por influência do médico sanitarista e pioneiro da infectologia, Oswaldo Cruz. A obrigatoriedade da vacina não foi bem recebida pela população, dando origem à revolta da vacina no Rio de Janeiro, então capital do país. Em menos de 2 semanas, houve 30 mortes e 110 feridos, além de 945 pessoas presas e 461 deportadas. A situação mudou em 1908, quando o Rio foi atingido por um violento surto de varíola, e o medo da doença foi maior do que o receio contra a vacina. Hoje, a vacinação no Brasil é realizada por meio do Programa Nacional de Imunização, PNI, criada em 1973 e instituída oficialmente pela Lei 6.259/75. Referência internacional no controle e erradicação de doenças infecciosas, o PNI é responsável pela distribuição de vacinas para toda a população por meio do Sistema Único de Saúde. Graças às suas ações, o perfil epidemiológico das doenças imunopreveníveis do Brasil mudou. Exemplo disso é a extinção da poliomielite e da varíola, e o controle do sarampo, hepatite, rubéola, tétano, entre outras doenças. Um dos maiores programas de vacinação no mundo, o PNI,
disponibiliza gratuitamente 45 imunobiológicos para diferentes faixas etárias. Em menos de 12 meses, algumas vacinas contra o Covid-19 já foram aprovadas e estão sendo aplicadas em 12 países, mesmo passando por estudos rigorosos e ainda desconfiança sobre a segurança e eficácia delas. Apesar da velocidade, todas as etapas dos estudos das doses já aprovadas contra a Covid-19 foram cumpridas como manda o protocolo, que é sempre o mesmo. São 3 fases de teste em humanos, sendo a terceira em dezenas de milhares de pessoas, a definitiva para atestar segurança e eficácia. Aliás, essa fase foi ainda mais rigorosa, revela Denise. Normalmente, os órgãos regulatórios exigem apenas 6 semanas de observação dos voluntários para verificar a ocorrência de efeitos adversos, que é o período em que eles costumam ocorrer. Nos Estados Unidos, o FDA, órgão regulador de medicamentos dos Estados Unidos, exigiu que esse tempo fosse estendido por mais 8 semanas. É importante frisar que existe sim a possibilidade de efeitos colaterais graves. Sugerem agora que a imunização em massa foi iniciada. Entretanto, o normal é que sejam pouquíssimos casos em meio a milhões de pessoas. O risco de algo do tipo é bem menor do que o de morrer ao contrair a Covid-19. Depois da aprovação, esse risco também é monitorado na chamada fase 4 dos estudos, o teste da vida real. Até agora, quase 5 milhões de pessoas já receberam as vacinas contra SARS-CoV-2. E o único acontecimento preocupante foram 4 reações alérgicas graves, em indivíduos que foram prontamente tratados e se recuperaram bem. Não houve atalhos, não se pulou nenhuma etapa de verificação de segurança e eficácia. Tudo foi feito dentro do rigor científico. Finaliza Denise. E bom, esse foi o nosso trabalho sobre o histórico das vacinas no Brasil. Muito obrigada.